A variação da pressão arterial pode causar danos ao nosso organismo se estiver muito acima ou muito abaixo do normal. Saber identificar os sintomas e tomar atitudes corretas podem fazer a diferença. Calor, sedentarismo e má alimentação podem ser os causadores de mudanças na pressão arterial, mais conhecidas como hipertensão e hipotensão, popularmente a pressão alta e a pressão baixa. A pressão alta, na verdade, ela é classificada, tá? Então, os pacientes que têm uma pressão acima de 12/8 já, até 14/9, a gente considera como pré-hipertensos, né? Então, nesses pacientes, a gente já orienta a diminuição alteração de hábitos de vida, diminuição do consumo de sal, controle do peso, para que essa pressão normalize de novo, tá? Então, os pacientes que têm uma pressão de 12/8 até 14/9, a gente já sinaliza para esse paciente que ele tem que começar a se cuidar, porque daqui a pouco a medicação vai precisar ser necessária, tá? Acima de 14/9, aí a gente já começa com a medicação. E em pacientes com hipertensão severa, acima de 18/11, por exemplo, a gente já entra com medicação recombinada, com remédios combinados, porque às vezes a terapia única não resolve o problema, tá? A pressão baixa, a gente considera como baixa abaixo de 9/6, mas isso é muito variável, tá? Tem pacientes que já têm uma pressão limítrofe, normal, né? Tem pacientes que vivem muito bem com uma pressão de 9/6. E nesses pacientes eles não sentem tontura, eles não sentem mal-estar, eles não sentem nada. E nesses casos a gente não precisa fazer nenhuma intervenção, a não ser orientações. Normalmente nos dias de muito calor, a pressão pode cair um pouco mais. Nos pacientes que fazem medicação para hipertensão, em virtude da medicação, nos dias de muito calor ou num estresse emocional muito grande, enfim, a pressão pode vir a cair também. Identificar os sintomas e saber diferenciar as variações de pressão é essencial para que atitudes certas sejam tomadas. Ações como o famoso salzinho embaixo da língua para normalizar a pressão não são recomendadas pela profissional. Se essa tontura não for por pressão baixa, colocar o sal embaixo da língua vai adicionar um risco a mais. E se essa pressão já estava alta, ficará mais alta. E aí, se o paciente tem uma predisposição, já tem uma doença coronariana, por exemplo, que estava quietinha, ela vai se instalar, né? E ele pode ter uma angina, um infarto ou até um AVC. Então, fazer esse ato de colocar o sal embaixo da língua sem verificar a pressão é um risco. Não deve ser feito, não como rotina, tá? Isso resolve temporariamente para quem caiu demais a pressão, mas aí tem outros mecanismos que fazem com que a pressão suba sem fazer isso, né? Que é o que nós já conversamos. Se senta, ergue as pernas, toma uma água, espera um pouquinho e a pressão vai se restabelecer sozinha. Por isso, é importante praticar exercícios físicos, ter uma boa alimentação e se manter hidratado para uma melhor qualidade de vida. Manter hábitos de vida saudável, uma atividade física regular, o peso no lugar e controlar o sal, controla muito a pressão e ajuda, se tu tem uma predisposição a desenvolver ela, isso vai acontecer num tempo muito maior, né? Então, se você ia desenvolver uma hipertensão precoce, se cuidando, ela vai se desenvolver muito mais para frente. Então, vale a pena se cuidar, vale a pena fazer exercícios, vale a pena cuidar da alimentação, controlar o sal, porque os hábitos de vida mudam muito o prognóstico, a nossa vida, o prognóstico de doenças específicas e da hipertensão e dos outros fatores de risco cardiovasculares.